Olá, segundo ano. Vamos estudar agora o módulo 11 de redação, que vai falar sobre dissertação 4, ou seja, a continuidade aí dos módulos que nós estamos estudando sobre a estrutura da dissertação argumentativa. Bom, aqui nós vamos estudar sobre o parágrafo de conclusão, um parágrafo de extrema importância no nosso texto. Em essência, dizemos que o parágrafo de conclusão tem como função principal encerrar o texto. No caso do texto dissertativo argumentativo, devemos considerar pontos importantes deste parágrafo. Seu esquema pode ser considerado da seguinte forma: primeiro, um conectivo conclusivo, em seguida, a tese que você defendeu durante toda a sua dissertação, e por último, o recurso diferencial. Vejamos um exemplo do tema Publicidade infantil em questão no Brasil. De modo a garantir o desenvolvimento adequado da criança e diminuir os abusos da publicidade, algumas medidas devem ser tomadas. O governo deve investir em políticas públicas que atuem como construtoras de uma consciência mirim, através de meios didáticos, a fomentar a imaginação da criança, orientando-a na recepção de informações que a cercam. Em adição, os pais devem estar atentos aos elementos apropriados pelos seus filhos em propagandas, estimulando o espírito crítico deles, a contribuir para a futura cidadania que os espera. Percebam aqui que no início do parágrafo, essa parte aqui, que está toda em negrito, começa pelo conectivo de modo a. Aqui é logo a entrada que eu estou dando para o meu parágrafo de conclusão. Aqui eu introduzo a minha conclusão já com a proposta de intervenção. O trecho em destaque, então, já apresenta a minha solução para a questão que foi abordada, dando continuidade ao que foi defendido no texto todo. Aqui eu somente conecto de modo a garantir, e aí eu falo o que eu quero garantir, qual a solução que eu quero dar para essa questão, publicidade infantil em questão no Brasil. E em seguida vocês percebem, então, a proposta de intervenção. Continuando, estratégias de ampliação do ponto de vista. A proposta de intervenção é uma medida que busca atenuar um problema. A competência 5 do Enem exige de vocês uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, tá bem? Para desenvolvê-la, nós consideramos 4 passos fundamentais e obrigatórios, ok? Nenhuma proposta de intervenção pode acontecer sem esses 4 passos. Primeiro, você deve apresentar o que deve ser feito para solucionar a questão. Segundo, quem deve ser o agente interventor? Quem deve fazer isso? O governo, a educação, os cidadãos? Terceiro, como irá funcionar? De que forma isso vai se desenvolver? E a última, qual o resultado que se espera a partir dessa intervenção que você apresentou? Observe aqui um outro exemplo da proposta de intervenção a partir do tema. Viver em rede, os limites entre o público e o privado. A velocidade com a qual as redes virtuais foram inseridas em nossa sociedade ainda não permitiu que as pessoas assimilassem e reconhecessem os limites que separam o ambiente público do privado. Mediante esse descompasso, é importantíssimo que os governos incluam na agenda da universalização do acesso às redes, também ações educativas, palestras ou cursos, a fim de orientar os cidadãos, novos atores, sobre o que é e como funciona esse novo palco de relações. Atitudes como essa é que vão garantir com dignidade o acesso a esse mundo virtual de relações. Percebam aqui que ele já começou a conclusão falando, só retomando aquilo que ele já disse sobre a tese. E aí depois ele fala, mediante esse descompasso, mediante isso que eu apresentei, é importante o quê? Que o governo, ou seja, já tem que o agente interventor, quem vai fazer? Inclua na agenda, aqui ações educativas, palestras ou cursos, aqui o que vai ser feito, a fim de orientar os cidadãos, novos atores, sobre o que é e como funciona esse novo palco de relações. Como que vai ser feito? Incluindo na agenda da universalização do acesso às redes. E aqui, por último, o que se espera? Atitudes como essa vão garantir com dignidade o acesso a esse mundo virtual de relações. Percebam que aqui o autor ele não manteve a ordem dos 4 itens obrigatórios. Não é necessário manter essa ordem rigorosamente. O que é necessário é que elas apareçam. Contanto que você consiga redigir bem a sua conclusão e apareçam os 4 itens, você estará fazendo da forma correta. Bom, agora estratégias também de ampliação do ponto de vista, falando de uns outros elementos que você pode utilizar. A referência cultural. Essa é uma tarefa muito, uma estratégia bem interessante e bem utilizada para se finalizar um texto. Pode ser, às vezes, um verso de música, poema, uma citação de alguém famoso. Essa estratégia vai evidenciar a bagagem cultural do redator, o que valoriza sempre o texto. Veja a seguir um exemplo com o tema. Deve haver limites e fronteiras para o amor? Olha aqui. O que diriam, pois, os olhos de cigana oblíqua e dissimulada de Capitu, em todo o seu amor pueril e sincero por Bentinho, o eterno Dom Casmurro, se hoje se deparassem com a maneira pela qual esse movimento da alma se apresenta?
talvez acreditassem que a árdua espera por seu amado pudesse vir a ser facilitada, com o auxílio de mensagens constantes em seus aparelhos celulares e, quem sabe, até mesmo com um perfil conjunto em uma rede social, o que extinguiria de vez a ideia de que pode haver limites e fronteiras para aqueles que possuem esse sentimento, agora atualizado na forma de amor de modernização. Percebam que aqui ele fez a conclusão a partir de uma referência cultural que é uma obra da nossa literatura. Ele usou então uma obra de Machado de Assis, Dom Casmurro, demonstrando uma bagagem cultural muito rica e ao mesmo tempo a habilidade que ele teve em relacionar a personagem Capitu, tão emblemática, tão questionada até hoje, ao tema proposto. Percebam então aí que para o corretor dessa redação vai ser muito bem visto, pela bagagem cultural e pela habilidade de relacionar ao tema. Bom, a reflexão também é algo muito importante que pode ser utilizado. São duas opções aí que aparecem, a referência cultural e a reflexão. Encerrar o parágrafo de conclusão deixando uma reflexão é um recurso bastante utilizado. Neste caso, como que funciona? Perguntas retóricas e questionamentos indiretos. Lembrando que a pergunta retórica é aquela pergunta que não exige em si uma resposta, tá bem? Veja a seguir o exemplo do tema: a efemeridade e transitoriedade dos fatos, dos valores, das relações e seus efeitos no ser humano. Portanto, ao invés de nos preocuparmos tanto com a transitoriedade dos fatos e acontecimentos do mundo que parecem nos tornar incapazes, ultrapassados, preocupemos-nos com a transitoriedade da vida. Certamente é importante se destacar profissionalmente e alcançar estabilidade no emprego. Contudo, ainda mais fundamental é não deixar momentos preciosos escaparem e viver de modo pleno, com a certeza de que, apesar de toda a correria do mundo, valeu a pena viver. Aqui é um tema um pouco mais psicológico, um pouco mais interior, subjetivo. Em geral, esse recurso aqui a gente recomenda quando for solicitada uma proposta de conscientização, não de intervenção, porque a proposta de conscientização não é uma ação em si, mas sim fazer o cidadão ou a pessoa pensar a respeito do tema, refletir. Portanto, aí vem muito bem a calhar, tá bem? Nestes casos, é muito comum solicitar propostas assim na FUVEST e na PUC. Este aqui foi um tema da PUC, tá bem? Lembre-se de que a conclusão, gente, não é resumo de todo o texto. Deixe essa ideia de lado, tá bem? A conclusão é o encerramento do seu texto. De forma alguma você vai resumir tudo o que você já disse. Não tem necessidade e é errado fazer isso. Conectivos recomendados para introduzir o último parágrafo. Coloquei aqui apenas alguns, mas vocês vão perceber que tem vários aí quando praticarem as redações. Desse modo, portanto, com isso, por fim. Esses são alguns conectivos que podem iniciar o último parágrafo muito bem, para você aí iniciar a sua conclusão. Terminamos a parte teórica do nosso módulo, agora os exercícios. Praticando aprendizado, somente 5 exercícios de múltipla escolha, façam lá no livro. Desenvolvendo habilidades, exercícios 2, 3, 6 e 7. Eu farei com vocês na próxima aula online. Como o plural não está disponibilizando a lista de redação, façam então no livro para acompanharem, ok? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Caso tenham ficado dúvidas em algum ponto, por favor, anotem e lembrem de perguntar na nossa próxima aula online. Por agora é só. Obrigado, segundo ano. Até mais.